mangá é melhor que HQ. Essa afirmação pode ser muito polêmica, dependendo do seu ponto de vista, mas é a verdade. Hoje eu vou te explicar o porquê e, no meu ponto de vista, o que HQ tá se tornando e por que mangá tá fazendo muito mais sucesso que HQ. Mas antes de eu explicar tudo, eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista. Eu acho HQ melhor que mangá, tanto na forma de contar a história, quanto as mensagens que passa. Tem histórias de HQ que são incríveis, histórias de mangás que também são incríveis, isso é inegável. Mas, para mim, HQ consegue abordar assuntos muito melhores que mangá. Um exemplo é o Batman Gritos da Noite. Tem uma saga do Homem-Aranha onde o Norman fica viciado. E isso é um dos pontos principais para o grande choque da história, que no caso é a morte da Gwen. E também tem a maravilhosa história da Guerra Civil e Flashpoint, que, cara, são praticamente obra de arte. E pra mim nada bate de frente com aquelas histórias. Dado avisos e explicações, vamos pro vídeo agora. Começando com o primeiro ponto, que pra mim é o mais importante, é a dificuldade de você ter pra começar a ler uma HQ. Cara, você não consegue, você tem que pegar uma história muito específica pra você realmente começar a ler uma HQ de fato. Você não pode pegar qualquer uma e começar a ler. Coisa que mangá já não é assim. Mangá é muito mais fácil. É só você literalmente pegar uma história que te interesse e você pode começar a ler. Até porque nada ali tá interligado com outras histórias, etc. É muito mais fácil. E antes que venham me falar, é só pegar uma história de um personagem de origem que você quer ler, não é bem assim, até porque tem personagens que estão com origens ligadas. Que é um exemplo, Homem-Aranha tá com a origem ligada ao Quarteto Fantástico. E isso não, e se você não começou a ler o Quarteto Fantástico, você não vai nem saber quem é aqueles caras. Hoje em dia tudo bem, você pode saber, mas vamos supor que você pegue a revista e nem saiba quem é a porrada de outros heróis que aparecem lá. Você só quer ler um gibizinho do Homem-Aranha. Enquanto é muito mais fácil você ler um mangá, que no caso é simplesmente você começar do início e acabou. Ali vai desenvolvendo personagens, explicando como é que funciona toda a história e etc. É muito mais simples. Enquanto em HQ, não, você precisa ler primeiro a tal história e depois ler essa e depois ler aquela para entender a origem de tal personagem. Mas idiota, você tem que ver que algumas HQs não são conectadas, são totalmente puras e sozinhas. Eu sei, meu querido, mas a maioria delas são independentes. As HQs das empresas famosas nem sempre são solos, as histórias são raríssimas. Histórias que realmente contam histórias de personagens próprios, assim. Você tem que entender pelo menos alguma coisa. Bom, acho que nesse tópico aqui eu já consegui explicar mais ou menos o que eu quero, mas ok, bora pro próximo tópico. Esse tópico aqui é bem mais focado na atualidade da situação das HQs e dos mangás. Se formos comparar as histórias atuais de mangás comparadas às histórias de HQs, cara, é uma diferença gritante de qualidade, porque puta que o pariu, não tem comparação. As histórias são 1000 vezes melhor. Acho que a última HQ realmente boa que eu li esses últimos tempos foi do novo Universo Ultimate. Percebe a diferença? Uma HQ boa que eu consegui achar esse ano que realmente me interessou. Enquanto em mangás eu posso citar nos dedos aqui milhares. Isso porque eu não citei aquela porcaria de mitologia do Aranha Verso. Que puta que o pariu. Eu gosto do Miles, mas porra, o nosso mano Peter Parker tá morrendo. Sem contar na Guerra Simbionte, onde eu achei a história muito fraca. Eu não consigo gostar mesmo. Eu não vou nem tocar no nome do meu personagem favorito dessa porra, que no caso é o meu mano Johnny Blaze. Eu não vou nem comentar, eu tô guardando um vídeo só pra explicar tudo o que eu acho. Contar o próprio desrespeito que os escritores têm com os próprios personagens. Cara, não cabe na minha cabeça
O Sentry, que era um personagem foda, se tornou um personagem de minorias. Enquanto nos mangás, por acaso você vê algum autor desrespeitando sua própria obra? Não, você não vê. Tem alguns casos que sim, o próprio mangaka desrespeita a própria obra, mas são raríssimos. A maioria deles tem um enorme respeito pela sua própria criação. Bom, resumo de tudo isso é que praticamente, atualmente, o mangá está numa indústria melhor. É uma indústria realmente muito melhor que, cara, é triste ver a decadência das HQs. No caso, é tudo isso. Bom, espero que vocês pelo menos tenham gostado do vídeo. Como eu disse na comunidade, eu vou parar com as dublagens em HQ. Talvez uma hora ou outra eu faça. Até porque os vídeos de opinião estão dando muito mais rendimento do que os vídeos de dublagem. E é isso. Adeus.